São Petersburgo, a enorme janela de Pedro o Grande da Rússia para a Europa. Putin pensou que esta janela nunca se fecharia, que as águas do Báltico sempre o obedeceriam, mas ele estava errado. Aqueles corredores estratégicos no mapa, São Petersburgo, Kaliningrado, a linha de Gdansk, todos se transformaram em bombas relógio. Do norte da Finlândia a oeste da Polônia, a armadilha se fechou de repente. Agora jatos russos com seus transponders desligados estão sendo caçados impiedosamente no ar. Em terra, as fronteiras estão se transformando em campos minados. E no mar, a frota sombria de Putin, antes considerada intocável, está sendo apreendida pela própria OTAN. Para Moscou, o Mar Báltico não é mais uma rota comercial, mas uma prisão massiva construída pela aliança sem saída. Esta é a estrangulação física, econômica e diplomática do flanco ocidental da Rússia. Esta operação de estrangulamento começou com precisão cirúrgica em 3 camadas diferentes e com uma estratégia coordenada de tecelagem de rede de aço. A primeira camada foi a declaração de supremacia absoluta nos céus, e esse movimento veio de um lugar que a Força Aérea Russa não esperava. A partir de janeiro de 2026, o espaço aéreo do Báltico tornou-se uma zona de exclusão aérea para pilotos russos. Caças Su-30 e aviões de transporte AN-26 decolando das fronteiras ocidentais da Rússia desligaram seus transponders para reduzir a visibilidade no radar e testar os sistemas de defesa aérea da OTAN. No entanto, essas tentativas de voos fantasmas foram imediatamente detectadas pela Rede Integrada de Defesa Aérea da OTAN. De acordo com dados verificados pelo Kyiv Post político, jatos da OTAN interceptaram essas aeronaves em questão de minutos. Os detalhes técnicos aqui revelam claramente a pressão psicológica experimentada pelos pilotos russos. O que antes era visto como voos de assédio de rotina ou demonstrações de força, agora evoluíram para missões suicidas realizadas sob a mira de armas, que podem se transformar em confrontos mortais a qualquer momento. A rapidez da OTAN em interceptar essas aeronaves prova quão agressivas as regras de engajamento se tornaram e que os céus bálticos não são mais um corredor permeável para Moscou, mas sim um espaço aéreo fechado. Isso significa que o poder aéreo da Rússia perdeu sua liberdade operacional sobre os Bálticos. A segunda e mais devastadora camada ocorreu no mar, nas águas frias. A frota sombra russa, composta por navios não segurados, mal mantidos e envelhecidos usados por anos para contornar as sanções ocidentais, perdeu seu escudo de imunidade no Atlântico Norte em 7 de janeiro de 2026. Este evento foi um marco que mudou as regras da guerra naval. Ativos navais dos Estados Unidos apreenderam o petroleiro com bandeira russa, Marinera Bellamy, que foi encontrado contornando as sanções à Venezuela em águas internacionais. A Marinha Real Britânica forneceu apoio logístico para esta operação por ar e mar. O aspecto técnico da operação causou um profundo choque nos corredores do Kremlin. Apesar de submarinos russos escoltarem o navio na região, as forças da OTAN pararam a embarcação e assumiram o controle. Esta situação demonstra que até mesmo o guarda-chuva de dissuasão nuclear da Rússia já não é suficiente para proteger seus navios comerciais. O incidente Marinera não é apenas a perda de um navio, é o colapso da logística de zona cinzenta da Rússia. Cada navio que sai de São Petersburgo ou Kaliningrado é agora um alvo potencial para apreensão. Este estado de estar preso no mar significa o corte físico das artérias que transportam as receitas de petróleo da Rússia. Esta operação, conforme confirmado pela Warzone, paralisou a rede de contrabando da Rússia pelos oceanos. A terceira camada é a moderna cortina de ferro, sendo construída em terra na fronteira de Kaliningrado. Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia estão fortificando suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, não apenas com cercas de arame farpado, mas também com blocos de concreto antitanque, conhecidos como dentes de dragão, e milhares de minas antipessoais. Como parte do projeto Escudo Leste da Polônia, a fronteira com a Bielorrússia e Kaliningrado está sendo transformada em uma zona de morte intransponível. Esta fortificação corta completamente Kaliningrado do continente, isolando-o no meio da Europa, cortando seu apoio logístico e deixando-o em uma posição indefensável de refém. Combinado com o corte das linhas de energia e a interrupção das passagens de trem, a equação estratégica em Kaliningrado atingiu um ponto de colapso contra Moscou. A operação tripla da OTAN não é apenas um cerco militar visível no mapa, mas um enorme efeito dominó que destrói a espinha dorsal logística que alimenta a máquina de guerra da Rússia. A primeira e mais dolorosa consequência desse efeito é a paralisia operacional da Frota Sombra.
A apreensão do petroleiro Marinera com bandeira dos Estados Unidos criou um enorme efeito dissuasor sobre as companhias de seguros, capitães de navios e proprietários de navios. Nenhum proprietário de navio pode agora arriscar transportar petróleo russo em um mar onde as marinhas da OTAN patrulham e exercem sua autoridade para abordar qualquer embarcação que considerem suspeita. Esta situação levou a uma queda súbita e acentuada nas exportações de energia da Rússia, interrompendo assim o fluxo de caixa da sua economia de guerra. Cada dia que o Kremlin não consegue vender seu petróleo, é privado do dinheiro necessário para operar seus tanques na frente ucraniana e pagar os salários de seus soldados. A segunda dimensão do efeito dominó é o colapso da infraestrutura civil de Kaliningrado. A separação dos estados bálticos da rede elétrica Brel e a integração do sistema europeu, juntamente com o fechamento físico das fronteiras, deixou a região completamente vulnerável em termos de segurança energética e alimentar. A atmosfera de pânico na região está fazendo com que as pessoas locais esvaziem as prateleiras dos supermercados, formem longas filas nos postos de gasolina e corram para os bancos para sacar dinheiro. Este é o caos que a guerra criou, não apenas nas linhas de frente, mas nas cozinhas e ruas dos cidadãos comuns nos territórios que a Rússia reivindica como seus. Kaliningrado deixou de ser um posto avançado e tornou-se um enorme fardo que Moscou deve alimentar, mas não pode, devido às linhas de logística cortadas. No entanto, o efeito dominó não se limita às fronteiras ocidentais. A crise transformou-se em uma guerra global de cadeias de suprimentos, espalhando-se para o leste, nas profundezas da Ásia Central. Nossa análise mostra que a pressão diplomática e econômica da OTAN também produziu resultados concretos no Cazaquistão, que a Rússia vê como seu quintal e parceiro logístico mais confiável. No início de 2026, mais de 5 mil caminhões russos transportando mercadorias críticas da China foram bloqueados na fronteira do Cazaquistão. Esses caminhões não estavam apenas transportando bens de consumo simples. Eles estavam carregando microchips, peças de drones e circuitos eletrônicos que são vitais para a indústria militar da Rússia. Este bloqueio por procuração leva a crise logística da Rússia a um novo nível. A rota marítima do Ocidente está fechada e a rota terrestre do Oriente está bloqueada. A alfândega do Cazaquistão, cedendo às sanções ocidentais e à ameaça de sanções secundárias, interrompendo essas travessias, completa o estrangulamento das artérias de importação da Rússia. As linhas de produção nas fábricas russas estão parando devido à falta de peças, enquanto a estratégia do Kremlin de se voltar para o Oriente também está falhando nessas filas de caminhões. Moscou agora não tem uma linha de abastecimento segura nem do Ocidente nem do Oriente. A Rússia está presa dentro de sua própria geografia. Quando combinamos todos esses movimentos táticos e colapsos logísticos, o quadro estratégico que emerge é um pesadelo completo para o Kremlin. O Mar Báltico agora se tornou oficial e efetivamente um lago da OTAN. Esta geografia, que Putin definiu como uma linha vermelha por anos, é agora uma prisão onde a marinha russa não pode nem sequer sair de seus portos e onde cada movimento é monitorado. A plena integração da Suécia e da Finlândia na aliança e a doutrina de defesa agressiva da Polônia eliminaram a presença geopolítica da Rússia na região. A manifestação mais concreta e humilhante deste checkmate estratégico é a situação devastada no fronte diplomático. A Polônia respondeu de forma mais contundente à guerra híbrida e ações de sabotagem da Rússia ao decidir fechar o último consulado russo em Gdansk. Isto não é uma simples declaração de persona não grata diplomática. É o cegamento dos olhos e ouvidos da inteligência russa na Europa. Gdansk foi historicamente um símbolo da influência da Rússia no Báltico. Agora é um edifício fantasma com suas portas trancadas, sua placa removida e seu pessoal expulso. A decisão do governo polonês é uma declaração de que a imunidade diplomática da Rússia foi esmagada. No panorama geral, esta situação representa o colapso do status de grande potência da Rússia. Pinta um quadro de uma potência nuclear que não consegue controlar seus próprios vizinhos, como o Cazaquistão, não consegue proteger seus navios nos oceanos e não consegue voar com seus aviões no espaço aéreo internacional. O aviso do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, de que devemos estar prontos, mostra que o Ocidente não está mais na defensiva, mas está adotando uma doutrina de ataque preventivo, ativo com o objetivo de cortar pela raiz a agressão da Rússia. Este cerco também está transformando a Rota do Norte, a única porta aberta restante do Kremlin, em uma armadilha mortal. Com o Báltico fechado, a logística russa carregada em Murmansk também está enfrentando sabotagem ferroviária aqui. A inteligência ucraniana e os combatentes da resistência local estão mirando nos desvios ferroviários na única linha para Murmansk, tentando isolar as bases de submarinos nucleares da Rússia do continente. De acordo com relatórios do Barents Observer, a sabotagem nesta linha está aumentando
e a Rússia é incapaz de mover seus vagões devido à falta de rolamentos. Encurralado, o regime de Putin apertou o botão para retaliação assimétrica, lançando a Guerra dos Cabos. Os manobras suspeitos dos navios espiões russos da classe Yantar em cabos submarinos críticos são a ameaça de Moscou. Se nos estrangularem, cegaremos o mundo. No entanto, a apreensão de um navio russo pela Finlândia sob suspeita de sabotagem de cabos prova que a OTAN já havia antecipado essa ameaça e tinha uma contramedida pronta. O contrato de estabilidade e segurança de Putin com o povo russo foi rasgado com este cerco no Báltico. As elites e generais veem que não há rota marítima para escapar, que os navios que usariam para transferir seu dinheiro foram apreendidos e que as fronteiras estão fechadas com minas. Isso cria um senso de pânico silencioso, mais profundo dentro do Kremlin, porque as portas de saída estão sendo trancadas uma a uma. A Rússia está logisticamente enfraquecida a ponto de não poder arriscar um conflito direto com o Ocidente, mas politicamente encurralada a ponto de não poder recuar. Este é um impasse estratégico. Quando olhamos para o quadro geral, o que vemos é o maior cerco geopolítico do século XXI. No oeste, o portão do Báltico está trancado. No norte, a rota do Ártico está congelada por sabotagem. No leste, o portão do Cazaquistão tornou-se uma parede. E internamente, as ferrovias estão queimando, a economia está sangrando. A Rússia já foi um império que cercava o mundo. Agora é uma enorme ala de isolamento, aprisionada dentro de suas próprias fronteiras, cercada pelo aço da OTAN. O ano de 2026 não será um ano de vitória para a Rússia, mas um ano de sobrevivência. O Kremlin está impotente diante da estratégia do urso cego, afogando-se no mar em frente à sua própria casa. Cada transponder russo que se apaga sobre o Báltico naquela noite e cada petroleiro apreendido é mais um prego no caixão do regime de Putin. A cortina de ferro caiu novamente. Mas desta vez, não foi a Rússia que baixou a cortina, mas o mundo livre que aprisionou a Rússia. E não há escapatória desta prisão porque a porta já está trancada. A mensagem é clara. O Báltico está agora fechado para a Rússia. A promessa de estabilidade de Putin ao seu povo está afundando junto com aqueles navios à deriva no Báltico. Além disso, esta doutrina de guerra marítima estabelece um precedente para futuros conflitos. A OTAN encontrou a fórmula para subjugar a Rússia sem recorrer às suas ameaças nucleares, estrangulamento econômico e isolamento logístico. A Rússia pode ter mísseis nucleares, mas esses mísseis não podem segurar petroleiros ou garantir que passem em inspeções ambientais. O Ocidente trouxe a guerra para as áreas mais fracas da Rússia, a economia e a esfera legal. Neste campo, os tanques ou mísseis hipersônicos da Rússia não têm influência. Moscou está perdendo em seu próprio jogo, não por suas próprias regras, mas pelas estabelecidas pelo Ocidente. Como resultado, esta operação de 13 dias marca a conclusão do isolamento geopolítico da Rússia. Cercada pelo norte, sul e oeste, a Rússia não é mais um jogador global, mas foi reduzida a um estado pária regional lutando para sobreviver. Estônia e Finlândia, apesar de seu pequeno tamanho no mapa, puseram fim à visão imperial da Rússia com este passo estratégico massivo. 17 de dezembro, o aviso da Estônia, 20 de dezembro, a incursão da Suécia, 30 de dezembro, a operação da Finlândia. Essas três datas marcam o calendário do colapso naval da Rússia. A ligação vital entre São Petersburgo e Kaliningrado foi cortada, a frota sombra foi exposta e a chantagem energética do Kremlin saiu pela culatra. O Mar Báltico não é mais uma rota de saída para a Rússia, mas uma rua sem saída de 80 quilômetros. Pode Putin tentar romper este bloqueio ao mobilizar sua frota? Ou ele assistirá impotente enquanto 100 bilhões de dólares por dia evaporam e Kaliningrado lentamente sufoca? Parece que Moscou não tem espaço para manobrar. O jogo acabou. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.